Amém. Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, no ar mais um Frente a Frente, direto aqui dos estúdios de Brasília, nesse dia em que o governo comemorou a vitória de ontem à noite na reforma da Previdência. Já está decidido que a comissão especial, a próxima etapa da reforma, essa comissão terá 49 membros. E é uma comissão maior do que as outras que discutem propostas de emenda constitucional, PECs, porque o governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou que é preciso deixar todos os partidos representados ali para que o texto que seja aprovado seja a média de todos os partidos da casa. Para discutir esses outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria, e boa noite a todos os telespectadores da Rede Vida. Pois é, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente nesse dia em que, além dessa questão da reforma da Previdência, nós ainda tivemos aí mais discussões, digamos assim, entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, mas para de falar Fazendo mal mais lambança. do vice. Aliás, não foi nenhuma briga entre eles, né? Porque o Mourão só respondeu, quem ficou provocando ali foi Carlos Bolsonaro. Mas hoje o presidente Jair Bolsonaro fez afagos importantes, desceu ali aquela rampa interna do Palácio do Planalto com o vice, o general Hamilton Mourão, tentando tirar ali esta possibilidade de briga entre os dois. Mas é uma acusação séria. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, desconfia que o vice-presidente estaria fazendo um trabalho ali para derrubar o próprio governo. Além disso, houve no mesmo governo debates internos muito duros e o presidente decidiu dar um chega para lá, mas disse que o sangue do sangue dele, ou seja, o filho, não será afastado da presidência. Sinta-se à vontade aqui no Frente a Frente. O deputado Paulo Teixeira foi líder do PT, experiente em política, foi deputado estadual em São Paulo, foi vereador, foi secretário de habitação também no município de São Paulo e está no quarto mandato, né, deputado? É isso. Deputado federal. É uma experiência longa, né? A experiência que está valendo aqui. Nós estamos assim nessa linha de discutir política, você sabe, né? Da política que vem a definição da sua vida, da sua escola, da escola do seu filho, do pão que você leva para casa, e é por isso que a gente vai discutir política aqui em vários assuntos. Deputados, a Denise disse aí que o governo está comemorando a aprovação da reforma da Previdência, no primeiro passo, reforma na Comissão de Constituição e Justiça. É para comemorar? Foi um bom resultado para o governo? Olha, Zé Maria, eu acho que o governo fez um gol de mão, né? Eles descumpriram a Constituição ontem à noite. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, porque tem dois artigos da Constituição, o artigo 113 e o artigo 114 das disposições transitórias, que diz o seguinte: quando você quer discutir uma matéria que tem repercussão financeira, repercussão nas contas públicas, você tem que apresentar os dados, os estudos. Isso foi reforçado nesse projeto do teto também, né? Isso veio na emenda 95, na emenda constitucional do teto 95, de gastos. do teto de gastos. Então, há uma obrigatoriedade de você colocar os números para o debate público. O que o governo fez? O governo decretou sigilo dos números. Bom, aí você fica pensando, por que ele decretou sigilo? Ele está com medo de discutir? Ele está dizendo que o problema da Previdência é um e o problema é outro? Ele está escondendo do povo? Ele está mentindo para o povo? Mas a emenda constitucional é clara. A emenda constitucional diz que eles têm que apresentar na tramitação. O texto constitucional, né? O texto constitucional é claro. O artigo 113 das disposições constitucionais transitórias, ele diz que
já no início da tramitação tem que ser apresentados os Esse dados. cálculo atuarial. Esse cálculo Mas atuarial. eles ficaram de apresentar esses dados amanhã. Como ainda não entrou na fase de discussão de mérito, não seria o caso de eles ainda têm esse prazo? Não, porque a Constituição é clara. Né? Ela diz que para tramitar a matéria tem que apresentar o texto, o início da tramitação, os dados têm que estar à mesa. Não é? Antes da admissibilidade, Antes da admissibilidade, portanto. Assim, o que causa espécie foi uma matéria da Folha de São Paulo no domingo, manchete da Folha de São Paulo, dizendo que eles decretaram o sigilo dos dados. Ninguém conseguiu acesso. Ninguém conseguiu acesso. Está todo mundo atrás desse cálculo atuarial. Atuarial. Né? Saber de onde Agora o com governo a tirou esse 1 curiosidade trilhão. danada, né? A curiosidade, o sigilo acabou suscitando a seguinte questão: por que eles decretaram sigilo se são dados públicos? Porque não são dados que têm que ficar sob sigilo. Os dados que têm que ficar sob sigilo é quando representa algum perigo para a segurança de Estado. Nesse caso, não. Aqui é previdência, é a vida das pessoas, é o quanto entra de dinheiro, o quanto sai de dinheiro, o cálculo do futuro, porque ele determina as medidas, né? E o governo acabou tendo que abrir mão do sigilo. O próprio Rodrigo Maia, no domingo, disse: não, eu negociei com o governo que quinta-feira eles vão abrir o sigilo. Bom, então, o que deveria ter feito Rodrigo Maia e o Felipe Fraschini? Eles deveriam ter iniciado a votação depois de abertos os dados para o debate público. Esse é o primeiro artigo que eles feriram ontem à noite ao votar. O segundo Eles não esperavam que os senhores apresentassem o requerimento com as assinaturas necessárias. É o segundo artigo que eles feriram, que é o 114. O 114 diz que, tendo o requerimento de 1/5 dos deputados, a discussão tem que ser suspensa por 20 dias. Nós apresentamos o requerimento. O que eles fizeram no requerimento? Dizendo: não tem algumas assinaturas aqui que não foram reconhecidas ora. Tá certo? Quer dizer, eles não poderiam anular assinaturas. Então, foi o que eu chamei uma flagrante inconstitucionalidade que eles cometeram na votação da CCJ. Né? E nós vamos questionar pedindo a anulação desta decisão para que, tendo os dados em mãos, nós possamos discutir com a sociedade brasileira e dentro do parlamento quais medidas são necessárias. Ao mesmo tempo, tem muitas medidas que em si são inconstitucionais, algumas aprovações de conteúdo. O deputado, que o que eles me fizeram. impressiona, o deputado Paulo Teixeira, experiente, advogado, sabe muito bem das coisas. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência é necessária, que a Previdência é deficitária, que é preciso urgente mudar alguma coisa, senão no futuro ninguém vai poder receber a Previdência porque não vai ter dinheiro. Como o partido tem a coragem de ir frontalmente contra a reforma da Previdência? Então, por que não apresenta um projeto como desafiou o presidente Jair Bolsonaro? Não, Zé, reformas da Previdência são sempre necessárias. Agora, o que nós achamos que esta reforma está incorreta. O que eles estão fazendo não deveria ser feito. Quem eles estão prejudicando não poderia ser prejudicado. Então, eu vou discutir isso com você. Primeiro, nós já fizemos reformas no governo Lula e no governo Dilma. Quais reformas nós fizemos? Uma reforma importantíssima do governo Lula. 2003. A de equiparação entre público e privado, né? 2003. A definição do fundo de pensão, aquela reforma ali, nós estamos num passivo. Aquela foi a reforma. A reforma de 2003, o que o Lula fez? O Lula tomou duas medidas. A primeira medida, ele estabeleceu um teto, que hoje é de R$ 5.800 para a Previdência privada. E a complementação, a possibilidade de você ter uma aposentadoria complementar, tá certo? 2011... Isso para os servidores. Para os servidores. Não, aqui para o regime geral. Em 2011, o que Dilma fez? A Dilma pegou aquele mesmo teto do regime geral e colocou no serviço público.
Para quem entrar a partir daquela data. Quem entrasse a partir daquela data. 2013, eu acho. 2011, só que passou a valer a partir de 2013. E você teria também, dentro do serviço público, uma previdência complementar. Aí a Dilma fez essa segunda reforma. Uma terceira reforma a própria Dilma fez, em 2015, que é o fator 85-95, que esse ano já é 86-96, que é uma maneira de você criar uma idade Somar mínima. tempo de serviço com tempo de contribuição. De tempo de contribuição, de forma com que, em 2027, o tempo para a aposentadoria será de 65 anos. Então, você vai fazendo uma transição de tal sorte que você vai ter uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens, 62 para mulheres, em 2027. Então, nós já vamos ter essa solução da idade mínima ali em 2027. Mas o déficit fiscal é alto hoje, né? Então, tem que fazer, o governo quer acelerar essa Agora, aí transição. qual que é o problema dessa aceleração, tá certo? O problema dessa aceleração é que você tem na Previdência Social, você tem alguns problemas que têm que ser corrigidos. Quais são os problemas que têm que ser corrigidos? O primeiro dos problemas é que você tem muitas desonerações. Tem muitos setores econômicos da indústria e da agricultura, principalmente da agricultura para exportação, que não pagam a Previdência. Ora, diante do sacrifício que a sociedade tem que fazer, esses são os setores mais abastados, eles deveriam pagar impostos, pagar a Previdência. Então, aí está uma medida para melhorar as contas da Previdência. Uma outra medida para melhorar as contas da Previdência é a medida de ter uma lei de cobrança mais efetiva para cobrar os devedores, porque hoje muita gente não paga a Previdência e... Mas os maiores devedores não tem nem como pagar mais, que é Varig, Transbrasil. Não, mas você tem bancos que estão na ativa, não me cabe aqui falar o nome deles. Sei que tem grandes empresas que são devedoras da Previdência. É na justiça, né? É isso, mas eu digo, é por conta que a lei é muito fraca. É uma lei sem garras. Vamos mudar a lei de cobrança da dívida ativa, certo? Então, o senhor topa apresentar um projeto alternativo de reforma da Previdência. E vamos aí, vamos continuar. Terceiro, você tem os maiores salários hoje, o que eles fazem? Eles saem da relação empregador-empregado e pejotiza. Então, você tem uma excessiva pejotização, que é a transformação do trabalhador em pessoa jurídica para diminuir o pagamento da Previdência. Então, você teria que cercar um pouco esse tema. Quarto lugar, você tem temas hoje como impostos. Por exemplo, as pessoas que recebem lucros e dividendos não pagam imposto de renda. Nós podíamos instituir o imposto sobre lucros e dividendos e destiná-lo à Previdência, certo? Ao mesmo tempo, você tem o problema hoje de... Eles estão falando, vamos combater privilégios. Aí eles mandam uma proposta para os militares que aumenta os privilégios, não diminui os privilégios. Por quê? Porque está cheio de militar no entorno do Bolsonaro. E, por último, você tem um problema que é a Previdência Pública, até 2015, foi superavitária. O que quer dizer que o emprego, uma política de emprego, gera superávit na Previdência e o governo tira através da DRU. Tem que acabar com o mecanismo da DRU. Então, esse conjunto de medidas, ele pode ajudar a dar equilíbrio na Previdência. Outro aspecto, hoje tem segmentos que recebem 60 mil de aposentadoria, 70 mil de aposentadoria. Vamos acabar com essa farra. Todo mundo tem que receber abaixo do teto. Então, eles começaram a reforma da Previdência não pelos privilegiados. Eles começaram a reforma da Previdência tirando recurso de quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Quem recebe o benefício de prestação continuada? Idosos, pobres, a partir de 65 anos.
O que eles estão fazendo? Jogando para 70 anos e dizendo que se ele tiver um imóvel... 70 anos, o salário, para receber um salário, salário né? mínimo, Com é. 60 passa a receber mas, 400 reais, mas eu né? digo... Se você... Aí eles disseram, não, a gente está colocando idosos... Isso vai sair. mais, Isso não é. 60 Outra anos, coisa. baixando Mudança a na idade. aposentadoria rural, isso vai sair. Né? Não, então, o que eles fizeram? Puseram benefício de prestação continuada. Puseram a aposentadoria rural, cobrando uma Isso, taxa isso de vai R$600 reais por ano. Não, vai sair depois do debate duro. Isso. Terceiro, eles colocaram regras para a aposentadoria que vão gerar a seguinte situação no Brasil. Muitas pessoas não vão conseguir se aposentar. Na medida que você aumenta o tempo de contribuição para 15 anos, de 15 para 20, e você aumenta a idade, muita gente não vai conseguir chegar à aposentadoria. Isso não vai sair, isso eles querem mantê-la. Acabam com o abono salarial. Quem recebe abono salarial no Brasil? Quem recebe de 1 a 2 salários mínimos. Eles acabam com o abono salarial. E eles estão tirando da Constituição o rol de benefícios, tiram da Constituição, para quê? Para tirar esses benefícios. E tiram a fórmula de correção dos benefícios. E isso também é considerado inconstitucional, porque esse conjunto de proposições que eles estão fazendo são proposições que vão dificultar o direito à previdência e vão dificultar igualmente, eles vão gerar um enorme retrocesso, eles vão tirar o mínimo de sobrevivência da pessoa. E por último, só para ser rápido, sim, a capitalização. A capitalização é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque o sistema da Constituição é o sistema de repartição. Paga o empregador, o empregado e paga o Estado. A capitalização só o empregado vai pagar. É uma espécie de poupança, né? É uma poupança. E é o coração também tira o tema da solidariedade. Isso é, quem está na ativa paga a aposentadoria de quem está aposentado. Na capitalização, você vai, inclusive, inviabilizar a previdência individualiza, pública. Né? Eu sou obrigado agora a fazer um intervalo. Nós estamos aqui com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele está no 4º mandato federal, foi deputado estadual, então uma larga experiência política, foi líder do PT e faz aqui, né, uma defesa contrária à reforma da Previdência. Esta reforma da Previdência. Está vendo? Já admite até fazer uma reforma da Previdência. Nós vamos a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Não, essas coisas que eu estou falando, nós vamos agora